É necessário também informar dos elementos que participavam desse trabalho, começando por Uberaba. Quem eram os nossos companheiros de trabalho? O Valdo Vieira, o Ailias Barbosa, Jarbas Varanda, que foram os suportes do Chico Xavier na sua ida para Ribeirão, para Uberaba. O Valdo Vieira, quando levamos a concentração para Uberaba em 1956, ele recebeu o prêmio, em primeiro lugar, por um trabalho apresentado na congregação. E quando nós presidimos essa concentração em 1955, o Valdo Vieira era o nosso tesoureiro, era o tesoureiro da nossa reunião. Nós estamos citando esse nome para vocês verem os vínculos que o movimento de mocidade se estabeleceu nesse período. E também, em 1955, começou a frequentar esse movimento de mocidade um jovem chamado Nestor João Mazzotti, que hoje é presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas a nossa memória recua a 1947, quando nós fomos, por motivo profissional, trabalhar na cidade de São João da Boa Vista, e ali já encontramos uma mocidade espírita sanjoanense, bem estruturada, com estudos organizados e tudo. E uma jovem, ou melhor, uma adolescente da pré-mocidade, declamava para nós que éramos os expositores e declamava nos eventos todos. Essa jovem chamava-se Maria Euni Herrera, que hoje é a esposa do nosso presidente da Federação Espírita Brasileira. São fatos interessantes que a gente traz justamente para vocês verificarem como as coisas iam se entrosando. Essa concentração no Brasil Central, Estado de São Paulo, ela foi para o Triângulo Mineiro em 1953, mas em 1954 nós conseguimos levá-la para Goiás, para Rio Verde. Em 1954 ela foi para Rio Verde. Então incorporamos o estado de Goiás, São Paulo, Minas, Goiás. Em 1961 levamos para Campo Grande, incorporamos também o estado de Campo Grande. Daí ela passou a chamar de Concentração de Mocidade Espírita do Estado do Brasil Central e Estado de São Paulo. Foi o maior movimento que nós tivemos, reunia cerca de 300, 400, 500 jovens todos os anos na Semana Santa. E ora aqui, ora ali. E no centenário do Livro dos Espíritos, nós realizamos esse trabalho em Goiânia. Mas esse movimento terminou em 1966. Por quê? Porque quem acompanha a história do Pacto Áureo verifica que ele foi implantado com o Conselho Federativo Nacional em 1º de janeiro de 1950. E a primeira década, a década de 50, se destinou à realização digamos assim, da estruturação e implantação do movimento de unificação em termos de Brasil. E, portanto, toda a atividade se desenvolveu nesse sentido. As mocidades espíritas também se expandiram, as casas espíritas começaram a abrir as suas portas, permitindo que os moços espíritas permeassem as suas atividades. Mas, na década de 60, foi dado um passo no movimento de unificação. Foi quando se realizou, em abril de 1962, o primeiro Congresso Centro-Sulino, que essas reuniões, o primeiro Fórum Centro-Sulino, Simpósio Centro-Sulino, que se realizaram depois na região Nordeste, na região Norte e na região Centro e Territórios, com o objetivo de estudar os principais assuntos, pontos fundamentais da doutrina espírita, nos diferentes segmentos da atividade, quer nas federativas, quer nas casas espíritas. E neste simpósio, a partir do setor de estudo a respeito de juventudes e mocidades, saiu um documento que recomendava, preferencialmente, que as mocidades independentes
se tornassem ligadas aos departamentos de mocidade das federativas estaduais, para que os moços pudessem efetivamente estar presentes dentro do centro espírita, e não como um departamento estanque, um departamento isolado, pudessem participar do movimento espírita, conhecer a atividade do movimento espírita, ser os sucessores dos dirigentes espíritas da época, e também para ter consciência da importância do movimento de unificação. Em função exatamente disso, e porque a partir da década de 50 começaram a surgir as confraternizações estaduais, as próprias federativas estaduais não tinham mais condições de abrigar 2 congressos no mesmo ano, um congresso estadual e um congresso regional. E também havia recomendação para que não se fizessem congressos regionais, ou seja, interestaduais. E o espírito de união e unificação presente na geração dos moços espíritas levou, através dos seus dirigentes, aqui, em 1966, conscientemente, esse grande movimento que começou em Barretos em 1948 e se encerrasse em Barretos em 1966, em obediência exatamente aos ditames do Simpósio Centro-Sulino, ou seja, em respeito também ao Pacto Áureo. E nós, falando do Pacto Áureo, nós temos que nos lembrar de que o Norte e o Nordeste estavam muito afastados do movimento espírita, até pelas vias de comunicação, que eram quase que impossíveis. Poderia haver vias, o que não havia era comunicações. Em consequência disso, o Conselho Federativo Nacional incumbiu o presidente da USE, Carlos Jordão da Silva, de organizar uma caravana para percorrer o Norte e o Nordeste, levando a mensagem do Pacto Áureo. E o Jordão, então, organizou essa reunião, da qual participou Spinelli do Rio Grande do Sul, Oswaldo Melo, aliás, o Luiz de Vasconcelos do Paraná, o próprio Jordão e o médium Ari Casadio de São Paulo, Leopoldo Machado, aqui pelo Rio de Janeiro, e esse grupo, do dia 31 de outubro até 13 de dezembro, de 31 de novembro até 40 dias, de 31 de outubro até 13 de dezembro, percorreu o Nordeste. Começou pelo Rio de Janeiro e terminou em Belo Horizonte. E aí, Leopoldo Machado era o orador incumbido das tarefas. Então, eles faziam as reuniões para fundar federativas estaduais ou para preparar, ou para fundir as federativas que tinham, quando havia mais de uma no Estado, e as federativas estaduais, então, passaram a se multiplicar, e o Leopoldo, em cada lugar que ia, ele era o orador, ele era o pregador. Então, é por isso que o nome de Leopoldo Machado ressalta também na Caravana da Fraternidade, em função desse trabalho extraordinário que ele fez de semeador, e por onde a caravana passava, acabou surgindo uma federativa, e a federativa dentro do espírito do Pacto Áureo, com seu departamento de mocidade espírita, e assim sucessivamente. Quer dizer, essa foi uma longa caminhada que se fez, e cada geração teve o seu papel. E essa concentração Brasil Central, Estado de São Paulo, a que nos referimos, ela foi um celeiro de expositores espíritas. Marlene Nobre, Richard Simonetti, Ailton Paiva, o Miguel de Jesus Sardano, Terezinha de Oliveira, Norberto Páscoa, Ailton de Araraquara, e uma série de outros oradores que surgiram exatamente no seio dessas concentrações e que foram durante muito tempo e ainda são grandes expositores da doutrina, alguns escritores, como o caso do Richard Simonetti, fruto exatamente desse trabalho de confraternização, de unificação do movimento espírita. Já agora associado ao movimento espírita juvenil com o movimento espírita
global, ou seja, o movimento espírita que está representado na Federação Espírita Brasileira pelo Conselho Federativo Nacional.